Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura do livro O Apóstolo do Centro-Oeste, Pastor Antônio Inácio de Freitas, capítulo 1. Eis aí a história. Em um pacato lugar chamado Morro da Mesa, distante 72 quilômetros de Araguari, Minas Gerais, nasceu Antônio Inácio de Freitas no dia 22 de agosto de 1921, filho de José Inácio de Freitas e Clarinda de Jesus, um casal humilde oriundo da família modesta, porém trabalhadora, dedicada à agricultura e à criação de animais domésticos. Este casal foi enriquecido por 5 filhos, são eles: Antônio Inácio de Freitas, personagem central desta história, Maria Inácio de Freitas, Manuel Inácio de Freitas, Antonieta Inácio de Freitas e Luísa Inácio de Freitas. Seu José e Dona Clarinda viviam felizes com os filhos que Deus lhe dera, porém sentiam um vazio inexplicável na alma e tentavam preencher com muitas coisas como a prática religiosa, o trabalho no campo e a criação dos animais. Porém, isso não era suficiente e a cada dia o vazio se acentuava mais e mais, apesar de ser uma família piedosa, admirada e considerada no lugarejo. Mas o que faltava para completar a felicidade desta família? A família Freitas encontra Jesus. Deus tem seus planos e ninguém pode mudá-los. Foi exatamente no ano de 1930, quando seu José Inácio e família estavam morando e administrando uma fazenda com um grande cafezal próximo à localidade chamada Engenheiro Bitu, na fronteira com Goiás, que tudo tomou um rumo diferente. Ali, naquele humilde lugar, algo de muito importante iria acontecer nessa família, que mudaria todo o seu modo de viver. Deus entrou em ação e aquele lugar foi o berço da alvorada do novo nascimento. E aquela família teve o grande privilégio de ouvir a gloriosa mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo através da Igreja Presbiteriana, com sede em Araguari, à época pastoreada pelo reverendo Davi, pastor de origem americana, que se dedicava à evangelização daquela região. Foi o início de uma nova vida, confirmando a Escritura: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquela igreja foi o canal usado por Deus para que o Evangelho chegasse, entre outras, à família Inácio de Freitas. A igreja presbiteriana era a única igreja evangélica existente no lugar, e a decisão da família em aceitar Jesus como Salvador causou um grande impacto aos parentes, amigos e demais moradores daquela região. Porém, seu Inácio e família estavam felizes com a nova descoberta e davam testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. O Evangelho chegou e dissipou todas as inseguranças e preencheu o vazio daqueles corações, coisa que só o Espírito Santo pode fazer. A igreja presbiteriana marcou. Antônio Inácio de Freitas tinha apenas 9 anos quando fez a sua decisão por Cristo, e mesmo com essa tenra idade, levou muito a sério o cristianismo. Aprendeu a amar e respeitar o seu pastor como líder espiritual e, ao lado de seus pais, frequentava assiduamente a escola dominical e as demais reuniões de sua igreja. Logo foi batizado por aspersão, passando assim a observar princípios e éticas da liturgia presbiteriana que marcaram profundamente seu caráter cristão.
A esse tempo são já passados 70 anos, e cada vez que esse servo de Deus faz menção àquela igreja, se pode observar o seu respeito e admiração, pois sem dúvida ela tem prestado um grande trabalho para Deus no nosso território brasileiro, contribuindo para a formação moral, social e espiritual desse povo. Mudanças para Anápolis. Por conveniências pessoais, a família mudou-se para a cidade de Anápolis, no ano de 1934. Como membros ainda da Igreja Presbiteriana, logo buscaram o pastor Nicolas Versalhes, que os recebeu com muita alegria. Toda a família Freitas era comprometida com Deus e sua obra. Já então, com 13 anos, o jovenzinho Antônio Inácio se destacava pela sua abnegação. Era um adolescente de oração, amava a palavra de Deus e a estudava com profunda devoção, e se destacava pela sua eloquência na pregação da palavra de Deus. A pequena comunidade presbiteriana de Anápolis ganhou uma abnegada e piedosa família que veio para somar, cooperando com a obra de Deus. Experiências pentecostais. Na nova cidade, Deus tinha um plano e propósitos para aquele jovem e a sua família. É impressionante ver como Deus planificou todas as coisas. Ele preparou, chamou e enviou uma jovem missionária chamada Matildes Paulsen, de origem norte-americana. Ela foi o instrumento que Deus usou para ministrar a mensagem pentecostal à família Freitas, que de bom agrado aderiu ao novo movimento liderado naquela região pela jovem missionária, que já tinha trabalhado, fundado em muitas cidades, inclusive em Goiânia, a capital do estado de Goiás. Foi exatamente no ano de 1939 que a família Freitas aderiu à Assembleia de Deus, movimento evangélico que estava explodindo em todo o território nacional. No segundo culto realizado em Anápolis pela missionária Matildes, o senhor José Freitas, esposa e os filhos menores, após consultar a Deus em oração, tomaram a decisão. O jovem Antônio Inácio ainda estava orando e estudando mais a respeito da nova doutrina pentecostal. Ele queria ter a sua própria convicção de que realmente aquele movimento era de Deus. Para isso, precisava ter uma sólida base bíblica. Essa atitude revelava a sinceridade e firmeza de caráter que nortearia a vida do futuro líder. No terceiro culto, dirigido pela missionária, Antônio Inácio, com muita convicção, aderiu ao novo movimento, engrossando as fileiras do grande exército de Cristo para a grande batalha na conquista de milhares de almas em todo o centro-oeste brasileiro. Começou a surgir no coração do jovem obreiro o zelo pela obra, sentimento marcante na sua personalidade cristã. Em um culto realizado na casa do senhor Adelino. O senhor Adelino de Freitas, tio de Antônio Inácio, era um membro ativo da Igreja Presbiteriana e de contínuo se fazia reuniões em sua casa. Certo dia convidou o pastor Nicolas Versalhes para dirigir mais um culto de ações de graça em sua residência. Por bênçãos recebidas, e a casa ficou cheinha. Muitos amigos daquela família aceitaram o convite. A família Freitas e outros irmãos que tinham aderido ao movimento pentecostal também estavam presentes como convidados do dono da casa. O culto estava muito alegre, todos comungando na presença gloriosa do nosso Senhor. Em dado momento, usou da palavra o reverendo Nicolas,
visivelmente chateado com a perda de tantos membros de sua igreja, vendo-os frente a frente naquele culto, não perdeu a oportunidade para chicoteá-los com palavras duras. Tentou denegrir o trabalho pentecostal, macular o ministério da missionária Matilde Spausen e desqualificar o trabalho das Assembleias de Deus. O seu comportamento foi fatalmente o inverso daquele permitido pela ética pastoral. Perdeu a postura e, por fim, fez uma infeliz alegoria, dizendo: Inácio, se neste momento entrasse aqui uma cascavel, você teria coragem de agarrá-la pela cauda? Pois estes pentecostais dizem que creem em cura divina. Claro que está escrito e este povo dá ênfase. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porém, você teria coragem de agarrar a serpente pela cauda? Houve um breve silêncio. Pastor Inácio. Olhei para o lado e para o outro para ver se um dos meus familiares ou qualquer outra pessoa teria coragem de responder à pergunta daquele pastor. É certo que eu ainda não tinha aderido ao movimento. Porém, no íntimo do meu coração, eu já amava a Assembleia de Deus e estava convicto de que aquela nova doutrina era bíblica e procedia do coração de Deus. Então fiquei de pé e respondi ao reverendo da seguinte forma: eu creio que não pegaria na serpente da forma como o irmão menciona, porque entendo que o que a Bíblia diz não é para fazermos demonstrações de poder, experimentarmos se funciona bem, ou oportunidade de tentarmos a Deus. Creio que devemos ser coerentes, sábios e prudentes. Esta passagem bíblica nos leva a crer que isto pode ocorrer em circunstâncias não provocadas, ou seja, em uma caminhada pela selva, de repente se pisa em uma serpente venenosa e não existe antídoto, então é aí a hora certa para exercitarmos a nossa fé. E esta palavra se cumprir literalmente na vida de todo aquele que crê. Terminando a palavra, que durou uns 10 minutos aproximadamente, todos os presentes me olhavam com muita admiração pelo fato de falar com o reverendo daquela forma e com toda a autoridade dada por Deus. Todos aqueles que conheciam o pastor Nicolas pensavam que ele iria me interromper e contestar duramente o meu discurso. Porém, ele não encontrou argumento e ficou calado. E pouco depois terminou o culto. Deus foi glorificado e todos os presentes concordaram unanimemente com a explicação dada. Louvado seja Deus! A jararaca da cauda branca. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Na segunda-feira seguinte, um fato interessante ocorreu comigo. Creio mesmo que Deus queria que eu experimentasse a eficácia do seu poder, já confirmada na sua palavra. Meu pai deveria fazer uma viagem e pediu-me para buscar o seu cavalo que estava pastando no campo. Juntamente com o primo Nino, que estava em casa, fui em busca do animal. Era uma missão perigosa. O matagal estava muito alto, tirava a visão do caminho. Foi assim que, de repente, senti que pisar em algo estranho, que, para minha surpresa, era uma cobra. Fui picado por aquele animal venenoso chamado jararaca da cauda branca. Todos sabem que os que são picados por essa víbora ou morrem ou ficam com sequelas para o resto da vida. Meu primo Nino quase morreu de susto. Foi então que me lembrei do que tinha falado ao reverendo no culto de ações de graças.
Entendi que Deus queria usar aquele incidente para confirmar ao meu coração o poder da sua palavra. Eu e meu primo dobramos os joelhos e agradecemos a Deus pela veracidade de sua palavra. Não tive nem dor de cabeça, apenas ficaram os buracos dos dentes da serpente, um pouco de sangue e nada mais. Teu grande nome, Senhor, seja glorificado. Amém, queridos? Essa foi a leitura do capítulo 1. Te espero no capítulo 2. Deus abençoe a todos.